Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Versículo 12, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui parece mais ser uma provação que o Senhor permite em nossa vida, como forma de nos testar, não é? E aí o que é importante é saber como é que eu reajo a essas provações, essas provas, a esses testes. Eu reclamo de Deus que Ele está sendo injusto comigo porque, sei lá, porque eu perdi o emprego, ou porque eu tive uma enfermidade, ou eu me regozijo e agradeço ao Senhor também nessas coisas, em meio a essas coisas, né? Ou será que eu sou aquele que faz um vídeo para falar da minha desgraça e me fazer de vítima? Ou eu simplesmente sofro quieto aquela provação pela qual eu estou passando? Então é importante fazer essas perguntas, porque às vezes nós tomamos o caminho errado diante da provação e não aceitamos a provação e achamos que o Senhor está sendo injusto conosco ou alguma coisa assim. Mas aqui ele deixa claro: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Isso aqui é galardão, né? Isso é recompensa por bom comportamento, vamos chamar assim. Mas aí no versículo 13, ele parece que muda o assunto para tentações mesmo, tentações que não tem nada de positivo nelas, são apenas gatilhos que podem nos levar ao pecado, né? Versículo 13: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Essa é a sequência da tentação, que ela é como uma gravidez, né? Ela acaba nos levando à morte. Agora, essa morte aqui tem mais de um significado, porque uma pessoa pode, que nem aquela tem uma passagem que fala das viúvas que não são viúvas. É 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Mas a que vive em deleites, a viúva que vive em deleites, vivendo está morta. Então essa morte aqui que o pecado gera, a concupiscência, né, leva ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Pode significar também para o crente, não exatamente uma morte eterna, porque ele está salvo, né? Mas sim que ele vai ficar inutilizado nos caminhos do Senhor. Ele vai ficar como essa aqui, que vive em deleites, vivendo está morta. Ele está desperdiçando a vida, para colocar em outra forma. Ele está desperdiçando a vida que poderia ser usada para o Senhor, mas acaba em morte. Porque, na realidade, o pecado, né, sempre que o pecado, sempre que a concupiscência dá à luz o pecado, ele vai nos levar a um estado de torpor, a um estado de insensibilidade. Então nós vamos reduzir a nossa comunhão com o Senhor, ou perderemos totalmente essa comunhão com o Senhor, e vamos ficar insensíveis também às questões espirituais, porque nós vamos estar num corpo mortificado, num espírito mortificado, né? Uma alma anestesiada pelo pecado, pelas consequências do pecado. Então aqui
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Gera a morte. É nesse sentido que eu creio que ele esteja falando de morte aqui. Mas como, então, a gente evitar essa atração e esse engodo, esse engano no qual nós podemos mergulhar, né? Filipenses tem uma dica. Em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é importante manter a mente ocupada com coisas puras, com coisas amáveis, com coisas de virtude, com louvores, porque é aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então manter a mente ocupada com as coisas do Senhor, com as coisas positivas. Lá em Colossenses, eu acho que também, no capítulo 3 de Colossenses, ele fala no versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pouca gente pensa que em avareza como idolatria, né? Mas a avareza é idolatria. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. É que a nossa sociedade transformou amor em dinheiro em virtude. Então você vê lá o tempo todo vídeos no YouTube, como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ficar milionário. Mas quem é milionário não faz vídeo no YouTube para ensinar a ficar milionário. Ele está lá curtindo os seus milhões e não perdendo tempo fazendo vídeo para ensinar os outros a ficarem milionários. Então não acredita nesses. Esses aí não sabem ficar. Então, a avareza então é idolatria, porque você acaba amando o dinheiro, amando a riqueza. Então, enchendo a cabeça, a mente com essas coisas, nós ficamos menos suscetíveis, né, a sermos tentados, a termos concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo ardente por alguma coisa. E ela, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Na realidade, nós temos no nosso coração todo o material, né, todo o maquinário pronto para produzir toda espécie de males, né? O Senhor fala lá no Evangelho do coração procedem todas as coisas ruins, os adultérios, os homicídios, tudo que você imaginar de ruim vem do coração do homem. Nós estamos prontos, nós somos extremamente produtivos para coisa ruim. A gente, é como você dá um martelo para uma criança pequena, não espere que vai sair coisa boa, ela vai sair pela casa quebrando as coisas, né? Então assim somos nós. Agora também existe, de uma maneira prática, procurar evitar circunstâncias que nos levem a pecar, sabendo que temos dentro de nós uma resposta para a tentação. Então devemos nos guardar de passar perto da tentação, não é? De frequentar lugares onde possamos ser tentados. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5:22 que diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não está nem falando para se abster do mal, mas da aparência do mal, aquilo que pode parecer que é mal. Agora o Salmo primeiro tem uma lição muito boa para nós. O Salmo 1, versículo 1,
ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É fácil enxergar aqui um processo. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios. Por isso que as amizades também são importantes, nós nos desvencilharmos daquelas amizades que possam nos levar a pecar. Mas aí como é que eu vou falar do Evangelho? Fala do Evangelho. Você não precisa ir junto com ele nas badernas. Fale do Evangelho. Mas o homem, bem-aventurado é o homem, o feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas aí ele vai mais além, porque depois que você começa a andar no conselho dos ímpios, o que você acaba fazendo? Nem se detém no caminho dos pecadores. Você estava andando, aí você para. E aí o versículo seguinte, a continuação do versículo diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto, agora você já está confortável, assentado na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E é muito ruim quando um cristão não consegue discernir isso, porque se ele está sempre envolvido com amizades mundanas, não no sentido de pregar o evangelho, ele deve pregar o evangelho para todo mundo. O Senhor andava com publicanos e pecadores aqui nesse mundo, mas ele andava para salvá-los, não porque ele gostava das conversas deles, de jeito nenhum, mas ele andava para resgatá-los do pecado e salvá-los, para que não fossem perdidos, né? Agora, aquele que gosta de andar no conselho dos ímpios, aquele que para no caminho dos pecadores e se assenta, ou seja, se sente até confortável na roda dos escarnecedores, ele vai acabar chegando no fim da linha, que vai ser o pecado. Ele vai acabar chegando lá. Tem uma passagem muito interessante que é em 2 Samuel, capítulo 11, nós encontramos a experiência de Davi, como é que foi o processo de Davi para ele chegar a cair em adultério com Batseba. No capítulo 11 de 2 Samuel, aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém no tempo em que os reis saem à guerra. Ou seja, ele já começa aqui no versículo 1 a cometer um erro, porque ele deveria sair à guerra. Se é o tempo dos reis saírem à guerra, ele deveria sair à guerra, mas ele terceiriza essa guerra, né? Entrega para Joabe essa responsabilidade de destruir os filhos de Amon e cercarem Rabá. E Davi fica então dormindo até mais tarde. Diz assim: e aconteceu que numa tarde, atenção para os detalhes aqui, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Ué, o que é isso? Davi não tinha um despertador? Levantou à tarde do seu leito? Então ele está passando por dias de indolência, de preguiça, de atender a sua vontade própria, né? Aconteceu que numa tarde se levantou do seu leito, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, que devia ser alta e devia ser vizinha de uma outra casa, ou dava para ver de cima do terraço, né? E viu do terraço, no versículo 2, a uma mulher que se estava lavando, tomando banho, e era esta mulher muito formosa à vista. Então essa mulher devia estar nua, se lavando, e Davi, claro, todo homem, né? O que o homem tem quando vê uma mulher nua? É claro, ele arregala os olhos, primeira coisa, ele quer olhar mais, né? Ele quer se entreter mais. E aí começa a maquinar, né? Na cabeça começa a vir os pensamentos.
Mas tudo começou bem antes. Esse é o ponto que eu quero mostrar. Era o tempo dos reis saírem na guerra, ele não saiu para a guerra. Era para dormir, acordar cedo, ele não acordou cedo. Então ele está aqui num momento de preguiça, de lazer, e aí ele vai reparar nessa mulher que era muito formosa. Agora, Davi não precisava disso. Davi era o rei, Davi tinha as mulheres e as concubinas, né? Ele tinha tudo que um homem poderia desejar, mas não adianta, a carne é insaciável, a carne é insaciável, e era essa mulher muito formosa à vista. Parou aí Davi? Não. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então agora Davi falou, opa, ela é casada, eu não posso me envolver com uma mulher casada. Não. Ele não tem freios agora. O carro está na banguela, o caminhão está descendo a serra na banguela, não tem freio, não tem engate, não tem nada. Esta é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então enviou mais um passo aqui, olha só, quantos passos para... Não é fácil pecar. Okay? Davi não podia chegar depois e falar assim, eu estava andando no terraço, tropecei e pequei. Não. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E é claro que nesse processo, ele deve ter ficado raciocinando, maquinando, porque é isso que a gente faz, né? Diante de uma tentação, a gente começa a buscar razões. Mas todo mundo faz, né? Essa é uma das razões. Todo mundo faz. Mas eu também preciso disso, né? Aí começam as elucubrações, né? Os raciocínios. E no versículo 4, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Olha só, e o que a mulher ia fazer, coitada? O rei manda um mensageiro e fala assim, os mensageiros chegam lá, o rei está chamando você para ir lá para o palácio. É claro, ela não vai falar não. Se falar não para o rei, morre. Assim era que funcionava a coisa, né? O rei era a palavra do rei não tinha, ninguém podia contradizer. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu. Aqui, E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E agora? É engraçado até, essa é uma questão que a gente vê muito acontecer entre jovens, né, que buscam sexo fora do casamento. Então parece que não estão pecando, até a hora que engravida. Aí quando engravida dá aquele desespero. Por que não deu desespero antes? Por que não se guardou? Não é? Porque você não esperou o tempo, esperou a pessoa certa e o tempo certo. Aí a hora que engravida acha que o pecado é a gravidez. Não, a gravidez não é pecado. Gravidez é bênção de Deus. É Deus criando uma vida nova no ventre da mulher. Não é pecado isso. Pecado é o que vão fazer depois, né? Para tentar tirar essa gravidez, para tentar interromper essa gravidez. Aí começa a farra do pecado. Mas a gravidez, pecado foi antes, né? Por terem um ato sexual, sem estarem casados, ou no caso aqui de Davi, num adultério, né? E pecado seria depois, o que Davi vai fazer, toda a trama que ele vai arrumar, que ele vai começar a tramar as coisas para esconder esse pecado. E aí ele vai chegar até o homicídio, ele vai chegar até matar, mandar colocar Urias no lugar mais perigoso da batalha para ele e abandonar ele lá. Olha que coisa horrível. Ele vai... Isso aí parece aqueles filmes que às vezes você assiste, filme policial, né? Que o cara faz alguma besteira lá, daí ele tenta encobrir essa besteira, aí ele faz uma outra besteira mais grave. Daí ele tenta encobrir, ele pega e mata uma pessoa para o cara não contar para todo mundo. Mas aí aparece, de alguma maneira, ele mata outra pessoa. No fim, o cara fica com uma ficha criminal imensa, que
que não era nem compatível com o primeiro erro que ele cometeu, né? Os pecados maiores, os crimes maiores foram para esconder aquele primeiro erro que ele cometeu. E aqui, assim é o pecado. Assim é o pecado. E assim foi com Davi. E Davi vai ter que se humilhar. Deus vai julgar Davi. Vai, inclusive, tirar esse filho dele, né? Vai tirar essa criança e Davi vai chorar amargamente pela perda desse filho. E vão acontecer outras coisas também para desgraça da vida de Davi. Então, o pecado nunca é sem consequências. Isso que a gente tem que entender, né? O pecado não é sem consequências. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.